A paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão comigo sempre por aqui. Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Deus abençoe teu casamento. Deus em Cristo te abençoe e que você possa ter uma vida abençoada. E hoje nós estamos aqui mais uma vez. Que privilégio, que prazer de poder estar aqui e compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor. E eu quero hoje falar um pouco sobre você tem valor. Qual o valor que você tem? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre qual é o seu valor baseado em Salmos 139. Então eu quero convidar você, se você puder pegar um papel e uma caneta, pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo, esse será uma mensagem de Deus para o teu coração. Então, se você quer aprender comigo, fica aí até o final e nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Salmo 139, nós vamos ver qual o nosso valor. Qual valor você tem? Isso é algo muito importante de nós identificarmos, analisarmos e entendermos qual é o nosso valor, não é? Qual tem sido o teu valor? Você já parou para pensar nisso? Qual o valor que eu tenho? Salmo 139 vai nos mostrar um pouco, porque quantas vezes nos sentimos invisíveis, como se o que somos não fosse o suficiente. Como se o nosso valor estivesse condicionado ao que fazemos. Como se ao que fazemos, ao nosso corpo, ao nosso sucesso, à aprovação dos outros. Então, o nosso valor, muitas vezes, está baseado em tudo isso. Está baseado em como somos, em qual valor que nós temos. E sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Fiquem aí comigo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre isso. Qual o valor que você tem? E está baseado em Salmo 139. E muitas vezes nós nos sentimos assim, invisíveis. Nos sentimos invisíveis e muitas vezes nos sentimos sem valor. Não é verdade? Nos sentimos sem valor. Muitas vezes nós sentimos culpas. Muitas vezes nós nos comparamos com outras pessoas, muitas vezes nós nos anulamos como pessoa. Por quê? Porque estamos somente fazendo o que os outros querem que eu faça. Estamos somente fazendo aquilo que os outros pedem para que eu faça, ou como as pessoas gostariam de me ver. Aí então eu começo a me comparar. Então eu acabo me anulando, eu acabo me sentindo invisível, me sentindo desvalorizada, me sentindo que não tenho nenhum valor. E hoje nós vamos falar que diante do Senhor você tem um valor inestimável, um valor, você tem muito valor, porque a desvalorização ela traz uma dor para o nosso coração, ela nos traz uma dor. Então nós precisamos entender que em meio à desvalorização de muitos, eu preciso entender que eu tenho um grande valor diante dos olhos do Senhor. Então, vem comigo aí, pega um papel, uma caneta, se você puder, faz algumas anotações, aquilo que você observa que é muito importante e medite nisso, para que você a partir de hoje entenda o grande valor que você tem, tá bom? Salmo 139. Olha como nós vamos ler lá. Olha como Deus nos vê. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto
que não posso atingir. Somente até aqui. Então nós vemos até aqui a maneira como Deus nos vê e como Ele nos conhece por completo. Aí aqui você vai ver que nós somos conhecidos pelo Senhor. Nós somos conhecidos mesmo quando ninguém entende o que nós sentimos, mesmo quando ninguém vê o que nós estamos enfrentando, o que estamos passando, mesmo assim, o Senhor me conhece. Ele conhece a maneira que eu estou, que eu deito, a maneira que eu levanto. Ele conhece o que eu penso. Antes que chegue na minha língua alguma palavra, Ele já conhece. Então, essa é a maneira que você é visto pelo Senhor. Ele te conhece, você não está só, você é conhecido por Ele, você tem um valor inestimável, você tem um valor, é muito valoroso diante dos olhos do Senhor. Então nós vemos aqui, em Salmo 139, esse valor, como eu sou visto diante de Deus. Aí no versículo 13, do verso 13 ao verso 14, olha como está escrito. Ao 13 e 14. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então aqui nós vemos que Deus nos formou com uma intenção e admiração. Aqui o Senhor nos mostra que Ele nos formou, Deus te formou com intenção e admiração. Ele te ama, Ele te formou, foi Ele quem te fez. Que maravilha! Olha como está escrito, gente. Pois possuíste os meus rins e cobriste-me no ventre da minha mãe. O salmista, que maravilhoso, né? Essa passagem. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Então, aos nossos olhos, nós olhamos isso e vemos que as obras do Senhor são obras maravilhosas. E essas obras, eu sou uma obra-prima, você é uma obra-prima. Deus te formou e Deus te fez com intenção. Foi intencional. Deus te fez intencional e você não tem defeito, você não é defeituoso, defeituosa, você é uma obra maravilhosa. Você é uma obra maravilhosa e essa é a verdade que nos cura, porque muitas vezes nós nos sentimos desvalorizados e essa desvalorização nos causa dor. Porque então nós queremos nos comparar, queremos ser igualmente outras pessoas, queremos olhar com os olhos como as outras pessoas nos enxergam, como as outras pessoas nos veem, e aí nós não paramos para ver o quanto, que obra linda e maravilhosa feita pelo nosso Deus. Você tem valor, você tem valor, e um valor maravilhoso. E nós vemos aqui, agora no versículo 15 ao versículo 16, que diz assim: os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado, fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas tinha feito. Então, Deus escreveu os teus dias. Deus escreveu os seus dias. A sua vida tem propósito. Você tem um destino traçado por Deus. Então, se você tem um destino traçado por Deus, você é amado, você é escolhido, você foi feito propositalmente. O Senhor te criou e te formou. Você tem valor e é um valor inestimável, é um valor precioso.
tá? Então não se menospreze, não se desvalorize, entenda que você é valioso. Versículo 23 ao 24, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui nós vemos que Deus quer nos transformar e nos conduzir. Aqui nós vemos o salmista nos pedindo para que a sua vida venha a ser, para que ele venha a ser sondado por Deus, para que ele venha a ser transformado por Deus, para que ele possa ser conduzido. Quando você se entrega e alinha seu valor, alinha o seu valor, o seu caminho e a sua identidade, porque isso só é quando você consegue se entregar ao Senhor. Somente quando você consegue entregar e deixar Deus guiar os teus passos, guiar os teus caminhos, é que você vai ser conduzido por Ele, é que você vai ter uma vida transformada por Ele. Porque nós vemos que muitas vezes nós não temos valor diante das pessoas, às vezes as pessoas não nos valorizam, não nos dão esse devido valor. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o quão grande é o valor que o Senhor tem por mim, o quão valiosa eu sou aos olhos do Senhor. Eu sou uma obra-prima, você é uma obra-prima do Senhor, você foi comprado, você foi feito maravilhosamente. Então, não se despreze, não se desvalorize, ame a sua vida, ame a sua vida, olhe para você como uma preciosidade. E mesmo que as pessoas acreditem que você não tenha valor, saiba que Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um valor. Aos olhos do Senhor, você tem um valor. Eu quero te fazer uma pergunta. O que tem definido o seu valor ultimamente? Suas conquistas? O que os outros dizem para você? Ou a verdade da palavra de Deus? Porque hoje nós vemos as pessoas baseando o seu valor naquilo que elas conquistam. Muitas pessoas baseiam o seu valor naquilo que eles definem, sabe? Nas suas conquistas, naquilo que os outros dizem. Ou então, como que então eu tenho que ver a minha vida? Porque se eu ficar baseado no que as pessoas vão dizer de mim, às vezes, aos olhos deles, eles não vão me dar esse valor. O valor que eu realmente tenho. Aos olhos da sociedade, eu posso ser vista como uma pessoa qualquer, mais um. Mas aos olhos de Deus, na palavra do Senhor, o tamanho, o valor que eu tenho é maior. O valor que eu tenho é muito mais daquilo que eu conquisto. O valor que eu tenho é muito mais daquilo que os outros falem de mim. Porque o valor que eu tenho é o que a palavra me diz. Esse é o valor que eu tenho. É nisso que eu tenho que basear a minha vida. Então, quando eu entrego a minha vida totalmente aos pés de Jesus, nas mãos de Jesus, quando eu faço isso, eu estou pedindo a Ele que Ele direcione o meu caminho, que Ele direcione a minha vida, que Ele transforme a minha vida. Porque às vezes nós estamos carregando coisas, rótulos que não são nossos. Às vezes nós estamos carregando coisas que não é para você. Às vezes você está querendo ser alguma coisa ou algo. Porque você precisa ser isso. É porque você não faz nada direito. Ou então é porque você tem que fazer tal coisa, isso aí não é para você. Mas e o que a palavra? O que a palavra tem falado para você? Olha, às vezes
A gente carrega coisas nas nossas vidas e nos faz perder o sentido desse real valor que nós temos. Palavras que nós carregamos, e aí nós começamos a basear o nosso valor naquilo que nós conquistamos, ou naquilo que nós não conquistamos. Então, hoje, pare para pensar, no que você está baseando a tua vida? No que você está baseando a tua vida? O que é que tem definido o seu valor ultimamente? Porque assim, tem mentiras que elas se tornaram verdades dentro de nós. Você não é capaz, você não vai conseguir. São mentiras e essas mentiras elas quebram a nossa verdadeira identidade. Essas mentiras, você nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai ser alguém. Você não vai conseguir ter uma família. Você não vai conseguir ter um bom trabalho, uma profissão. Por quê? São palavras que chegam até você e são mentiras, mas te fazem acreditar. Te fazem acreditar, porque você acaba acreditando nessas palavras. Nossa, será mesmo? É verdade. E não é. E não é. Mas te fez acreditar. E isso tem paralisado você. Isso tem paralisado você, sabe? Fulano não me enxerga. A pessoa tal não me enxerga. Não, porque fulano disse que eu sou isso. Não, porque eu sempre ouvi que nunca vai dar nada certo, tudo dá errado para mim. Essas palavras, essas mentiras, elas se tornaram uma verdade na sua mente. Só que essas verdades que o seu cérebro entendeu como uma verdade são mentiras. Mentiras que o inimigo lançou sobre você e você acreditou. Quando nós acreditamos, se torna verdade para nós. Por isso que nós não podemos nos afastar da verdade de Deus. Por quê? Porque a palavra me ensina o que é verdade. A palavra me ensina o que realmente é a verdade. E às vezes porque eu não medito mais, às vezes porque eu não acredito, não estou ali meditando dia e noite como me ensina a palavra, porque está escrito na palavra que medite de dia e noite, não aparte desse livro, não se aparte desse livro. Por quê? Porque é aqui que você vai ser direcionado, é aqui que você vai ser encorajado, é aqui que você vai entender a sua real identidade, a sua verdadeira identidade. Porque o ser humano erra, o ser humano falha, o ser humano, ele promete e não cumpre. Mas Deus não. Deus não, Deus promete, cumpre. Deus fala para você, Deus mostrou aqui na palavra, deixou para nós que nós fomos comprados, nós somos amados. E quando nós entendemos essa verdade, é aí que vem a libertação. Por quê? Porque é essa palavra, porque aí é nessa palavra que nós vem entender qual é o verdadeiro sentido, porque diante de Deus eu fui comprada por um bom preço, eu tenho valor diante do Senhor, aos olhos dele eu sou amada, eu sou protegida, eu sou escolhido, eu tenho valor. Só que quando a minha vida está baseada naquilo que os outros dizem, naquilo que as pessoas acreditam, aí eu começo a me culpar. Aí eu começo a me desvalorizar. E eu não consigo olhar com um olhar positivo para a minha vida. Aí me falta clareza. Aí porque eu começo a acreditar nessas palavras, nessas vozes, começo a acreditar nessas coisas que me falaram, frases que ficaram encravadas na minha mente e isso se tornou uma crença para mim. Aí você não consegue um bom emprego, não consegue se valorizar, não consegue olhar para a sua vida profissional
não, eu sou capaz, eu consigo, e às vezes tem até medo de um sucesso. Tudo isso são coisas, mentiras que nos disseram, mentiras que nós acreditamos, mentiras que nós acreditamos de nós mesmos. Só que eu quero dizer para você que quando nós olhamos para essa palavra, acreditamos que o Senhor nos sonda, que o Senhor nos conhece, que o Senhor conhece o meu deitar, que o Senhor conhece o meu levantar, e que Ele realmente está interessado na minha vida, e que Ele realmente me ama. Aí eu começo a entender o que Ele tem para mim. Aí eu não me vendo por qualquer coisa. Eu não me deixo me levar por qualquer desvalorização, qualquer coisa que me desvalorize. Aí eu começo a olhar com um olhar de dizer, eu sei que eu sou amada por Ele. Eu quero dizer uma coisa para você. Você sabia que muitas vezes a maneira que nós fomos tratados, às vezes nós temos um cuidado com o nosso pai, e esse cuidado, muitas vezes, essa falta de cuidado, de zelo, de proteção, muitas vezes nos faz olhar para Deus como pai de uma maneira distorcida. Você sabia disso? Que dependendo da maneira como você foi criada pelo seu pai, você acaba trazendo na sua fase adulta, você acaba trazendo uma maneira de ver Deus como, se você foi, um exemplo, você foi criado por um pai, uma pessoa que não te protegeu, não teve um bom exemplo, não te deu não trouxe para você um acolhimento, não trouxe para a tua vida, para a sua criança, para aquela criança lá, um acolhimento, uma proteção. Quando você chega na fase adulta, você tem uma dificuldade de acreditar em Deus como seu pai. Só que a palavra diz assim, que às vezes pode a mãe se esquecer do seu filho. A palavra nos diz que pode o pai nos abandonar, pode o pai nos esquecer, pode a mãe nos esquecer, né? Como diz a mãe ali, tá dizendo, a mãe pode te esquecer. Você pode não ser bem valorizado pelos seus pais, mas o Senhor, Ele te ama, Ele te valoriza, Ele te conhece. Então, a maneira como nós fomos criados, muitas vezes vai nos levar para um comportamento diante de Deus com desvalorização. Como que você começa a olhar para Deus de uma maneira como você olhava, sabe, para o seu pai, que não te tratou bem, que não cuidou muito bem de você, e aí você faz, inconscientemente, você faz essa ligação. E aí você às vezes não consegue ver Deus como seu pai. Por quê? Porque o seu pai terreno, ele se afastou de você, te maltratou, não foi cuidadoso, não foi zeloso, não te olhou, não te honrou, não cuidou de você como era para ser cuidado. E aí você não consegue ver os cuidados de Deus na tua vida porque você acredita que talvez venha a ser da mesma maneira. Por quê? Porque você não recebeu. Só que quando nós aprendemos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos algo diferente. E nós começamos por aprender assim, nós começamos a deixar que Deus cuide de nós. Aprendemos que aqui nós temos exemplos na palavra do Senhor, que Ele é cuidadoso. Então nós acreditamos no caráter de Deus. Nós acreditamos na palavra de Deus. Então, pode aqui na terra o homem falhar como pai, mas o nosso Deus, Ele não falha como pai. Ele é um pai zeloso, Ele é um pai cuidadoso, Ele é um pai que olha para você com cuidado, com zelo. Então, eu quero dizer para você, queridos, eu não sei a maneira como você foi criada, mas eu sei o que a palavra nos ensina. E quando a nossa vida é baseada no que a palavra me ensina, aí a nossa vida começa a mudar. Porque assim, eu só posso substituir algo dentro de mim quando eu aprendo algo novo. Então assim, o meu cérebro, ele registrou quando criança uma criação, um comportamento.
Só que hoje eu aprendo pela palavra de Deus que eu sou amada. Eu sou comprada, que o Senhor me ama, que o Senhor me contempla, que o Senhor me conhece, que o Senhor sabe o que eu preciso, que o Senhor cuida de mim, supre minhas necessidades, que o Senhor me acolhe, que o Senhor me protege. Eu vejo hoje, eu aprendo isso e isso substitui aquilo que eu aprendi lá na infância que não foi bom. E essa palavra, ela precisa substituir aquilo que eu aprendo. Aí então meu cérebro vai começar a aprender algo novo. E ele aprendendo algo novo, eu vou começar a pensar diferente. E aí o meu comportamento se torna diferente. Quando eu começo a conhecer a palavra do Senhor, quando eu começo a fazer ela como a minha regra de fé, como eu começo a usar ela como a minha vida, basear a minha vida na palavra, entender que eu preciso crer nessa palavra, por quê? Porque ela é quem vai me direcionar, o Senhor, eu acredito no caráter de Deus e no cuidado do Senhor, então isso vai fazer com que venha a ser substituído aquilo que eu aprendi lá com meu pai e com minha mãe. Às vezes, não foi porque eles quiseram, mas foi também pelo que eles receberam. E aí, então, pode ser que você veio de um lar disfuncional, um lar onde só tinham brigas, só tinham discussões, um lar onde só tinham violência. E então, nesses lugares, você acabou crescendo em um ambiente perturbado, um ambiente difícil, um ambiente conturbado. E aí hoje você em Cristo, você é uma nova criação, uma nova criatura. Você então em Cristo entende a maneira que você foi criado e agora em Cristo você entende a maneira como o Senhor cuida, como o Senhor zela. E aí você entendendo tudo isso, você começa a ressignificar a sua vida. Aí sim, aí com esse amor, com esse cuidado, com esse afeto da parte do Senhor, você começa a ter uma vida diferente. Aí você começa a entender o que Deus tem para você. Porque Deus, Ele quer transformar a tua vida. Só que às vezes, nós estamos tão focados no que nós aprendemos e não nos permitimos ter esse valor, reconhecer esse valor que eu tenho em Deus. Porque você só vai ter esse valor amado, porque você é amada, escolhida, conhecida, formado por Deus. Então esse valor que você tem é em Deus. E aí você vai entender que em Deus você é escolhido. E em Deus você tem uma novidade de vida. Em Deus Ele pode transformar o teu hoje, transformar o teu casamento, transformar a tua vida financeira, profissional, espiritual. Ele pode fazer isso. Por quê? Porque Ele é um Deus que cuida. Olha como diz aqui o salmista. Olha como o salmista nos diz. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Então Ele te conhece antes de você ser formado. Antes de você ser feito no ventre da sua mãe. O Senhor já te conhece. E Ele já te amou ali. Ele te ama, Ele te contempla, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história. Ele sabe que você é valoroso, você é precioso. Então não baseie a sua vida pelo que os outros dizem de você. Pode ser até coisa positiva, mas às vezes te traz uma pressão para ser perfeito. Agora, quando você começa a fazer e agir, quando você começa a ler a palavra do Senhor, porque quando nós lemos, nós vamos aprendendo coisas novas, e conforme nós vamos aprendendo coisas novas, aquilo que nós aprendemos que um dia foi errado, um dia foi diferente, um dia, sabe, tudo aquilo que me desvalorizou, tudo aquilo que me trouxe sofrimento, que me causou dor, você vai aprendendo a lidar com essa dor e substituindo, ressignificando a tua história, mudando daqui para frente o teu comportamento, porque a palavra nos diz assim lá em Provérbios 23:7, assim como o homem pensa, assim ele é. Então se o homem pensar
na vida dele que ele é um fracassado, ele vai ser um fracassado. Mas se o homem, ele pensar, não, eu tenho valor diante de Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu confio que Deus tem uma história para minha vida, uma história nova para mim. Então, esses pensamentos vão substituir pensamentos que lá atrás eram, porque os nossos neurônios, eles vão percorrendo outros caminhos, vai aprendendo coisas novas, e aí o nosso cérebro vai trazer para nós, vai registrar tudo isso. Então assim, pense coisas boas, pense na palavra de Deus, coisas que são do alto, coisas que são de cima, não coisas que são terrenas, porque as coisas aqui da terra nos traz comparações, nos traz decepções, nos magoa, nos entristece, mas as coisas que vêm do alto, não. Tudo aquilo que você alimenta, cresce, então alimente coisas boas na sua mente. Cuide da sua mente, meu querido. Cuide de você emocionalmente. Não baseie a tua vida nos seus sentimentos. Por quê? Porque muitas vezes os seus sentimentos estão baseados naquilo que você aprendeu lá atrás. E aí você fica, nossa, eu tô sentindo que, nossa, não vai dar certo. E às vezes não é isso. Às vezes vai dar certo, às vezes é algo de Deus, às vezes é coisas boas, mas aí você olha para a palavra, aí você não vê sentido, aí você fala, nossa, sabe, você fica baseado nas suas emoções. Aí você já imaginou se você ficar só baseado quando você estiver estressado, quando você estiver se sentindo triste, angustiado? E se você ficar só baseado nas suas emoções, você vai ficar deprimido. Mas quando você baseia naquilo que você entende e aprende da palavra, a sua vida é diferente. Os seus comportamentos são diferentes. A sua vida começa a mudar, porque você começa a ter novas decisões. Então, meu querido, a partir de hoje, tenha aqui, ó, essa bússola maravilhosa, que é a palavra de Deus. Aqui, o Senhor já sabe o seu amanhã. Só que você precisa colocar no Senhor a tua confiança. Você precisa depositar no Senhor a tua confiança. Por quê? Porque você é amada, você é escolhida. Você foi comprada. E você tem valor. Você é valoroso, você tem valor. Por quê? Porque você já imaginou? Gente, Jesus, o nosso Deus é tão lindo. Ele enviou o seu Filho por amor a você, por amor a nós. Você é escolhido. Então não se despreze, não se desvalorize, não fique nisso. Tá? Acredite que Deus tem coisas novas para a tua vida. Acredite que Deus tem maravilhas para você. Acredite que o Senhor tem maravilha na tua vida. Acredite no novo de Deus para você. Acredite. Você tem valor. Não baseie o seu valor nos seus sentimentos, não baseie o seu valor no que as pessoas te dizem, não baseie o seu valor nas suas conquistas, baseie o seu valor no que a palavra te ensina. No que a palavra te ensina. Quando você se entrega, ele alinha o seu valor e o seu caminho e a sua identidade. Então você precisa se entregar. Se entregar. Por quê? Porque você é uma obra preciosa, tá bom? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Sabe, talvez você olhou no espelho e não gosta do que vê. Talvez você acreditou que você não era o suficiente. Talvez você tentou se esconder por muito tempo. Você se anulou por não ser aceita, ou se anulou para ser aceita. Sabe? Então eu quero orar para você. Eu quero orar para que hoje você entenda o seu real valor, a sua verdadeira identidade. Eu vou orar por você nesse momento, tá bom? Oremos ao Senhor. Poderoso Deus,
nesse momento eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, que está me assistindo aí agora. Senhor, em nome de Jesus, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, Senhor, esse adolescente, seja quem for que nesse momento está me ouvindo, eu quero lhe pedir, Senhor, venha abençoá-la, continue fortalecendo, continue abençoando. Senhor, olha para o interior dessa pessoa e que ela entenda que ela é valorosa, que ela entenda que ela é comprada, que ela é amada pelo Senhor. Amado Deus, põe tuas mãos poderosas sobre a vida dela nesse momento, sobre a vida dele, e venha fazer dele, Senhor, um vaso valoroso, uma mulher valorosa, um homem valoroso. Amado Deus, em nome de Jesus, que ele entenda, que ela entenda o seu real valor, a sua verdadeira identidade, em nome de Jesus. Põe tuas mãos de poder, Pai, o Senhor a ama, o Senhor a conhece, o Senhor conhece desde o ventre, antes de um osso ser formado, o Senhor já conhecia-nos. Senhor, obrigado. Eu quero pedir para o Senhor, essa pessoa que me ouve, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, alcance ela nesse momento e venha fazer dele, um homem e uma mulher de valor, que eles entendam o seu real valor, que a sua família venha a ser abençoada, que através dele e dela, a tua casa venha a ser cheia das tuas bênçãos, a tua família venha a ser abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se até hoje ele se desvalorizou, se até hoje ela se desvaloriza, em nome de Jesus, que ela possa ser valorizada e entender o seu real valor, em nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenda que você tem valor. Entenda que você é escolhida, que você é escolhido, que você é comprado por Deus. Entenda essa cura. Eu quero pedir para que Deus te cure no seu interior e te faça entender que você tem valor. Eu oro por sua cura no seu interior, para que você entenda esse valor em nome de Jesus. Seja curado interiormente, seja curada em nome de Jesus. Esse complexo de inferioridade, essa se sentindo inferior, que não é capaz, em nome de Jesus, que hoje você entenda o seu valor e você acredite que o Senhor te ama e te valoriza. Que maravilha! Queridos, se essa live falou com você, compartilha com mais pessoas, compartilhe para mais mulheres. E entenda que você é comprado, que você é especial para o Senhor. Se tem valor para você, escreve aqui nos comentários, eu tenho valor. Escreve nos comentários que vai ficar gravado, escreva aí, determine na tua vida, eu tenho valor. Porque quando você escreve, você fixa isso dentro de você mesma. Então escreva, eu tenho valor, eu sou valorosa, sou valoroso, eu tenho valor. Fixe isso nos comentários, escreva isso, eu tenho valor porque você tem um grande valor, tá bom? Se você ainda não me segue, me siga para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Tá? Eu tenho um canal também, se você ainda não se inscreveu lá no Mulheres Avante com Propósito, vai lá, se inscreve. E lá também nós estaremos com novos conteúdos para você, para que você venha a ser edificado e abençoado. Queridos, Deus em Cristo te abençoe. Obrigado por permanecer até aqui. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Semana que vem tem mais em nome de Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família.